Eu convido para moderar o painel que começa logo agora o meu amigo e parceiro, o jornalista Ricardo Gandur, que, aliás, abriu as portas da SPM para nos abraçar, sermos abraçados pela SPM hoje. Ricardo Gandur é jornalista com mestrado em Ciências da Comunicação pela ECA, USP, professor de jornalismo da SPM, foi Visiting Scholar da Columbia Journalism School, membro do Conselho Editorial do Grupo RBS e dos Conselhos Consultivos do Instituto Torna-Voz, do Instituto Palavra Aberta e do Columbia Global Center Brasil. Gandur iniciou a carreira na Folha de São Paulo, onde foi repórter, editor e diretor fundador da editora Publifolha. Foi diretor executivo do Diário de São Paulo, diretor de conteúdo do Grupo Estado, diretor de jornalismo da rede CBN de rádios e membro do Conselho Editorial do Grupo Globo. Escreveu o Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, a Segunda Morte da Opinião Pública. Entrego agora, então, ao Gandur a condução deste evento. Obrigado, Gandur. Eu que agradeço, Marcelo. Um prazer e uma honra estar aqui ao lado de vocês. Acho que a gente pode sentar e vou chamar os demais integrantes aqui do nosso painel, que são Patrícia Campos Melo, repórter especial da Folha de São Paulo. Marcelo Godoy, repórter do jornal Estado de São Paulo, do Grupo Estado. E Renato Andrade, repórter do jornal O Globo, da editora Globo. Eu não poderia deixar de, ao abrir essa conversa, espero que e vamos chegar num momento em que todos nós participemos, não poderia deixar de sublinhar que o jornalismo é a convergência entre uma atitude e um método. A atitude jornalística, que é a insatisfação com que nos é mostrado, a desconfiança, por que não, a sensação de vigilância, a vontade de vigiar, de prestar um serviço informativo a toda a sociedade, e ao lado de um método que nos faz checar, corrigir e avançar. Mas essa atitude jornalística, ela é muito mais relevante se ela for sustentada também por um sentimento de coragem. E a defesa dos jornalistas alimenta a nossa coragem. Então, sem coragem e mas ao mesmo tempo aumenta a nossa responsabilidade. Como eu costumo dizer, para os problemas do jornalismo, mais jornalismo, né? A matéria está errada, a gente corrige. Ela está incompleta, a gente complementa, faz outra. Não foi suficiente, fazemos outra, e assim vai. Sempre avançando e aprimorando a nossa atividade, que é falível, como toda atividade humana. E até nessa falibilidade, cometemos erros, podemos cometer injustiças, e que esteja aí a nossa defesa também para proteger a todos, a toda a sociedade. Mas eu queria só fazer esse início, quer dizer, acorar a defesa e ter um instituto como o Torna-Voz, com o qual jornalistas do Brasil todo podem passar a contar, sem dúvida, alimentam a coragem e sustentam a atitude jornalística. E que assim seja nesse mundo de universalização da informação, mas que, ao mesmo tempo, abriu caminho para esse mar de desinformação que a gente convive. E espero que a gente vá aqui nos próximos minutos esmiuçar essa questão. Então, nós teremos a seguinte dinâmica aqui. Cada um dos nossos participantes aqui, os nossos painelistas, terão aí 10, 12 minutos, você aqui, o guardião do tempo, para expor o seu pensamento, e depois a gente vai ter uma roda de conversa, vou ter o prazer de endereçar perguntas da audiência, perguntas entre nós, não é? Eu queria, então, começar aqui, já que a Thaís acabou de falar, eu queria começar pela Patrícia Campos Melo, que é repórter da Folha de São Paulo. Patrícia, suas palavras, depois eu queria te fazer algumas provocações, algumas perguntas, e assim a gente vai. Vamos lá, por favor. Combinado. Bom, queria começar parabenizando a Thaís, a Mônica e todos os integrantes do Torna-Voz, e agradecendo a Thaís, a Mônica e a Folha, que eu tenho o privilégio de ter uma assistência jurídica
que me dá uma certa tranquilidade, eu não diria, mas pelo menos eu sei que é um privilégio, porque muitos veículos, como a Thaís estava dizendo, muitos jornalistas freelance não têm esse privilégio. E para fazer jornalismo investigativo é muito difícil, porque você fazer uma matéria tendo que pensar não apenas em fazer a matéria de uma forma correta, abrangente, checar tudo, ouvir, ter uma visão equilibrada, pensar se você vai sofrer um assédio judicial e que você não tem como se defender. Então, acho que o Torna-Voz, nesse sentido, é essencial para milhares de jornalistas que talvez não estejam fazendo o trabalho como eles gostariam de fazer, se aprofundando, por medo de tomar um processo, basicamente. Eu queria falar um pouco de duas coisas, um pouco que o Ganduri e a Thaís já falaram, o Marcelo também. A gente tem hoje, obviamente, nos últimos 4 anos, a gente viveu uma situação mais difícil em relação à liberdade de imprensa desde o fim da ditadura militar, que foi uma surpresa, porque a gente achava que esse assunto já tinha sido resolvido, né, de uma forma geral, e a gente teve que enfrentar dois desafios ao mesmo tempo. Por um lado, a tal da censura pelo barulho, né, como a gente chama, que é essa avalanche de desinformação e de distorção que tem como resultado final, ela é, na realidade, uma censura, porque você acaba tomando a atenção das pessoas com um monte de informação enviesada, distorcida ou falsa, e as pessoas já não sabem qual é a verdade, né? Isso é um negócio que a gente está vendo, a gente vê que existem ecossistemas de informação paralelos e as pessoas vivem em universos paralelos. Então, a gente reforçar a credibilidade do jornalismo profissional é mais importante do que nunca. O outro tipo de desafio é a intimidação de jornalistas, tanto pessoalmente quanto online. A Abraj, a FENAGE registram isso, né, o número de ataques. Eles têm sido muito altos, especialmente contra as jornalistas mulheres. E essa é outra coisa que a gente não aprendeu na faculdade. A gente aprendeu isso, como é que faz a matéria, né? Tentar ser uma pessoa ética, corrigir erros, mas a gente não aprendeu a ter que pensar se a gente vai publicar uma matéria e no dia seguinte vão ameaçar sua mãe, seu filho, você, ou se vão fazer memes horrorosos com a sua cara. Isso tudo é novo e é uma tentativa de intimidação. E também, nesse sentido, a assistência jurídica é muito importante. E, por outro lado, a gente continua tendo os desafios que sempre tivemos. Por exemplo, assédio judicial, né, de pessoas... me vem à mente o processo contra a Elvira Lobato, que também foi conduzido pela Thaís, né, de ser processada em mais de 100 lugares diferentes. E agora o que eles têm convencionado chamar de SLAPS, que é o Strategic Litigation Against Public Participation, litigância estratégica contra a participação pública. Já tem uma legislação em estudos na União Europeia que é, normalmente, empresários, pessoas poderosas, usarem o sistema judiciário para intimidar e para tentar calar vozes. A gente tem, hoje em dia, no Brasil, empresários processando mais de 30 jornalistas. Então, isso é também um problema muito grave, ao lado de, obviamente, os desafios que a indústria enfrenta, né, em relação ao modelo de negócios, depois da Covid. Então, acho que toda essa conjunção de fatores, a gente está enfrentando novos desafios, né? Tudo assédio online, o desafio de você ser ouvido, do jornalismo profissional ter alcance no meio dessa avalanche de desinformação que viraliza muito mais do que a informação correta. A gente enfrenta os desafios antigos e, como eu estava dizendo, nem todos têm o privilégio de ter uma assistência jurídica. Então, eu agradeço e parabenizo Torna-Voz, Mônica, Thaís e todas, pelo prêmio e por vocês existirem. Obrigada. Obrigado, Patrícia. A gente volta daqui a pouquinho a você. Queria que o Renato Andrade, repórter do Globo, fizesse suas colocações, por favor. Jornalista, né? O cargo é temporário, Na né? verdade, jornalista. O Gandur está revelando que ele lembra de mim enquanto eu era repórter dele. É isso que Imagina. Renato, por favor. Obrigado. Antes de mais nada, bom dia a todos. Thaís, mais uma vez, parabéns.
O Gandur lá fora tinha feito uma provocação a gente, falar para a gente conversar, contar um pouco da história de como é que estão nas redações hoje, como é que está como é que a gente está lidando com esse cenário que ganhou um tamanho que eu acho que ninguém imaginava que ia tomar, e como é que a gente tem pensado matérias, como é que a gente tem realizado o nosso trabalho diário diante dessa ameaça, ou pelo menos uma sombra de ameaça sempre do que você pode ser processado. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem feito, Gandur, eu acho que, como você falou, acho que jornalismo acaba exigindo mais jornalismo. Eu posso estar tendo uma leitura muito otimista, mas acho que pelo menos assim, o que a gente fez dentro da sucursal aqui foi: vamos elevar ainda mais a nossa barra de qualidade de apuração, de precisão do que eu estou escrevendo. Assim, o cuidado para publicar, a gente sempre brincou, acho que essa piada eu venho desde a Folha, que a gente brinca que tem um pau de matar matéria. Você tem que espancar essa matéria, ela sobreviveu a isso, a tudo, todos os questionamentos possíveis e imagináveis. Então, vamos em frente. Eu acho que isso te evita ser processado? Não. Mas você diminui o escopo da chance desse processo que pode vir ser exitoso, eu acho que ele diminui. Então, acho que uma das coisas que eu acho que as redações têm, e a sensação que eu tenho é que todas as redações estão fazendo isso. Você elevou a barra, assim, você tá mais cuidadoso, mais meticuloso ao pensar uma pauta. E eu acho que tem uma outra coisa e essa barra ela eleva não é só para o material dito investigativo. Eu acho que ficou muito claro que você tem processos, às vezes, naquilo que você acha que é o mais corriqueiro, é o que a gente chama de commodity. Foi um quebra-queixo e isso pode virar uma dor de cabeça. Então, assim, o que eu tenho passado muito para todo mundo lá na redação é isso. Assim, vamos pensar com bastante cuidado, vamos escrever com bastante cuidado, editar isso muito bem editado. E eu acho que assim, e o resto, assim, eu acho que quem tem a chance de trabalhar num grupo grande como nós aqui, a gente tem esse apoio muito claro do jurídico. Acho que isso facilita muito, e eu acho que, de uma certa forma, esse tempo reduziu um pouco. Acho que quem é repórter antigo, de muito tempo, sempre tinha uma desconfiança com advogado e jornalista, porque assim, pô, mas o jurídico... Exatamente, o jurídico derruba a matéria. Eu acho que essa coisa mudou muito. Acho que hoje tem muito claro que assim, estamos no mesmo barco. O jurídico ajuda a manter a matéria e você. Acho que como primeiras palavras, era isso que eu queria dizer a todos. Obrigado. Já que nós estamos aqui fazendo jornalismo ao vivo, eu vou fazer uma complementação aqui, né? As falibilidades do nosso método. E eu tinha aqui as mini biografias na minha mão e não li, que eu vou fazer agora. Então, o Renato, que acabou de falar, é diretor da sucursal do Globo em São Paulo. Trabalhou na Folha de São Paulo, no Estadão, na agência Bloomberg e Broadcast. Foi editor de mercados da Reuters no Canadá e assessor especial do Ministério da Fazenda. Renato é formado em jornalismo e publicidade pela PUC Minas e pós-graduado em políticas públicas no Reino Unido, como bolsista da Hansard Society, em parceria com a London School of Economics. E é um dos autores do livro A Crise Fiscal e Monetária Brasileira, organizado pelo economista Edmar Baixa. Renato, obrigado pelas suas palavras iniciais. Já voltamos. A Patrícia, que já falou, mas eu vou também fazer a justiça aqui ao vivo, é repórter especial da Folha de São Paulo e é pesquisadora associada na Universidade de Colômbia. Venceu os prêmios Maria Morse Cabot, estávamos lá recentemente na entrega presencial, o Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa, Internacional do Rei da Espanha e o Prêmio Petrobras. É autora de Máquina do Ódio, livro lançado logo ao longo das eleições de 2018, e Lua de Mel em Kobani. Kobani ou Cabani? Kobani. Maravilhosa história, emocionante. É formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo e tem mestrado pela New York University. Obrigado, Patrícia, de novo. Já voltamos a você. A Thaís, nossa querida e homenageada de hoje, já foi apresentada, como está aqui no roteiro, né? Mas eu queria, então, Thaís, que você, agora na condição aqui de painelista, sublinhasse para a gente, até trazendo sua vivência no Torna Voz,
desses pedidos, nessas demandas. Eu, como parte ali do time do Conselho Consultivo, acompanho com você, de jornalistas clamando por defesa. Como é que tem sido isso, esses primeiros momentos do Torna Voz? Thaís, por favor. Eu não agradeci aqui, quando eu falei antes, eu não agradeci aos nossos financiadores. E eu deveria ter agradecido no começo, no meio, no fim e agora, porque é a base, né? O financiamento da defesa judicial que nós fazemos é mediante recursos que não são dados, que não são confiados para isso, né? Nós temos alguns recursos que da Unesco e que nos deu um selo muito bom de confiabilidade, e que nós deles, por causa da Unesco, nós somos obrigados a proceder com diversos mecanismos de controle desses recursos, então que nos prendem de uma forma, mas por outro lado nos controlam também. E são com esses recursos que nós financiamos essas defesas judiciais. E os pedidos de defesa, né, os pedidos de ajuda que nós recebemos são muitos, são muitos. A gente estava falando, a Patrícia comentou agora de assédio, e nós recentemente tivemos um pedido de um jornalista de uma cidade, chama-se Codó, no Maranhão, um jornalista que sofre 10 processos, recebeu os 10 processos de uma vez, 5 cíveis e 5 criminais, por causa de 2, 3 matérias que ele fez contra um candidato, um político ali da região. Não vou falar o nome, mas é extremamente assustador, você imagina, para um jornalista de Codó, que não tem nenhuma estrutura, tem lá a estrutura ele, mais uma pessoa no máximo, receber, de repente, 10 processos, os processos criminais que ele é possível ir para a cadeia. Como o Paulinho, o blog do Paulinho, que muitos jornalistas não gostam do Paulinho, não gostam do blog do Paulinho, mas não deixa de ser absurdo que um jornalista estava prestes a ir para a cadeia, por causa de uma matéria jornalística. Isso aqui no Brasil ainda acontece isso. É inacreditável. Então, eu acho que uma das questões principais, que é o objetivo, que deveria ser objetivo até da próxima gestão, da próxima eleição, do próximo presidente da República, do Lula, ou da equipe dele do Ministério da Justiça, seria descriminalizar a injúria, a calúnia e a difamação. Tirar essas figuras do Código Penal. A calúnia, a injúria e a difamação deveriam somente poder ser utilizadas para uma responsabilização civil. No máximo, deviam ser tratadas em termos de responsabilidade civil, e jamais como meio para levar algum jornalista à prisão por uma matéria, porque o que são conceitos muito técnicos no direito penal, mas quando eles são transferidos para o direito civil, qualquer crítica, dizem que é uma difamação, que é uma injúria, qualquer crítica, qualquer opinião é tratada como uma ofensa à honra, e daí com processos criminais. Então, acho que seria a primeira coisa que a gente deveria pensar fazer, e daí eu convido a NJ, todas as instituições que deveriam fazer, seria a gente fazer uma política séria de tirar essas figuras do Código Penal. Uma outra coisa que eu acho que é importantíssimo a gente fazer o assédio judicial, que são esses milhares de processos, milhares, ou 10 processos, ou 50 processos, 150 processos, dar uma resposta para esse ataque. O Brasil não tem uma resposta no judiciário. O que fazer com isso? Não se sabe. As pessoas dizem, vamos unir os processos. Só que ninguém sabe que para você unir 100 processos, você precisa fazer 200 petições.
200 petições. E daí, se não for aceito um, fazer a outro, monitorar, fazer planilha. A gente trabalha no escritório, a Mônica trabalha, e outras colegas minhas, nossas que estão aqui do escritório, nós trabalhamos com planilhas para controlar aqueles 50, aqueles 100, aqueles 200 processos. Então, é muito difícil você dizer que você precisa fazer petição nos processos. Vamos alegar todo mundo, todo advogado tem uma ótima solução quando tem um caso de assédio judicial, mas é o caso que você triplica o trabalho. E o jornalista não tem meios nenhum de pagar por uma defesa judicial dessas. É caro, é difícil, é caro porque o trabalho dos advogados, nós temos um dos casos de um comentarista, nós temos 5 pessoas no escritório, né, que trabalham. Naqueles 2, 3, 4 primeiros meses em que chega aquela quantidade de processos, são 5 pessoas trabalhando. Pessoas precisam ser remuneradas, então precisa pagar essas pessoas, precisa todo mundo. Então, há duas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e eu pediria de vocês atenção para o caminhamento dessas ações, porque é importante que elas sejam decididas. Já estou na relatoria da Rosa Weber, e a Rosa D. Weber, em julho do ano que vem, agosto, setembro, sai do Supremo. Então, há uma urgência de que esses assuntos sejam tratados, de que o juizado especial civil, por exemplo, não possa ser usado para essas ações de assédio judicial, porque elas causam um total desequilíbrio para o jornalista, né? O jornalista, que é a parte fraca, fica com todas os ônus no caso do juizado especial. É um procedimento que foi desenhado para outra situação, não para essa situação de mover ações de indenização contra jornalistas. E eu acho que a última ponto que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que o Torna-Voz está empenhado, a Clarissa Gross, que é o nosso pé na academia, professora da GV, e é muito empenhada nisso. A gente precisa, a sociedade civil precisa discutir qual que é a expressão que nós entendemos que é permitida. Eu posso ter minha opinião, a Patrícia vai ter a dela, cada um de vocês vai ter dele. Se a gente apresentar um caso aqui e perguntar, eu acho que a gente vai ter mais de 10 versões diferentes. A gente precisa ter um mínimo de unidade para entender qual é a expressão que nós entendemos que deva ser permitida. Eu sempre dou o exemplo de que você xingar o Congresso Nacional, xingar pode, você criticar o Congresso Nacional, pode, é permitido. Agora, um outro tipo de expressão é você pegar um avião e jogar no Congresso Nacional. Também é uma expressão, também é uma expressão de desacordo com o Congresso Nacional. E essa expressão não é permitida. Não é permitido você pegar e jogar uma bomba no Congresso. Então, há sutilezas, né? Há uma zona cinzenta, que a gente precisa conversar sobre eles, né? A sociedade precisa. Não adianta eu ter minha opinião, o ministro ter uma, outro ter outro. Foi o que eu falei aqui antes, quer dizer, o emaranhado jurídico que os cidadãos foram jogados nessa época de eleições. Ninguém entendeu nada, ninguém entendeu qual é o critério, todo mundo fica criticando. Eu vou correr no clube, tem 10 pessoas que perguntam: o que você achou da decisão do Alexandre? Eu falei: o que eu achei aqui correndo? Preciso dizer o que eu achei? Eu não li, eu vou ler, eu não sei, eu não vi os autos, eu não sei como é que eu posso. Não é assim. Então, mas eu acho que a sociedade precisaria discutir isso, precisa entender se os crimes contra a honra deixem de ser crimes, isso daí não serão mais crimes. Se você discurso de ódio, o que é o discurso de ódio? Né? O que é essa incitação à violência? Né? A gente precisa entender isso, porque senão não vamos chegar a nenhum denominador comum. Então, são essas primeiras... Não, Thaís, excelente, obrigado. A gente vai voltar a isso, eu queria explorar mais essa questão da liberdade de expressão, onde termina a liberdade de expressão e começa a liberdade de violência, de ataques. Mas antes de apresentar o Marcelo Godoy, eu queria também lembrar que você falou que é um sinal de idade ser homenageado. Talvez seja um sinal de idade, Didier que fala isso, talvez seja um sinal de idade também ter trabalhado com a mesa inteira aqui, né? Com o Renato, com a Patrícia. E eu digo isso porque Marcelo Godoy, fomos colegas no Estadão por 10 anos. O Marcelo é repórter especial e colunista do jornal Estado de São Paulo.
É ainda autor do livro A Casa da Vovó, incrível biografia do DOI-CODE, que recebeu os prêmios Jabuti e da Biblioteca Nacional, Jabuti como melhor não ficção do ano e Biblioteca Nacional como melhor ensaio social. O Marcelo também venceu o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos com a reportagem Rota 66, A Confissão. Marcelo, prazer tê-lo aqui, para você fechando essa primeira parte aqui do nosso painel, por favor. Gandô, eu tenho sempre que superar uma timidez atávica toda vez que começo a falar, né? Mas daí não paro mais. Bom dia a todos, parabéns, Thaís. Você sabe que um dos primeiros pânicos que eu tive na minha vida de jornalista foi quando chegou a primeira intimação de um processo que eu fui alvo, né, por causa de uma reportagem. Eu trabalhava na época na Folha de São Paulo. Coisa de 2 meses, eu aprendi rapidamente a importância que era poder dormir nos dias subsequentes com um pouco mais de tranquilidade, sabendo que existia alguém que estava cuidando daquela ação, né? Em suma. Jornalistas gostam muito de casos e de anedotas, né? Durante a apuração, durante o trabalho que eu fiz sobre a história do DOI-CODE em São Paulo, uma vez toco o telefone na redação e eu atendo e era uma voz, um homem, que começou então a descrever meu trabalho de pesquisa, procurando agentes que haviam trabalhado na repressão política nos anos 70, 60, e me aconselhando a que eu parasse com aquilo, porque você sabe, né, essas coisas podem fazer com que você morra, né? Eu, evidentemente, brinquei com a pessoa e falei, olha, os tempos são outros, né? Isso não acontece mais, etc., né? E tanto não acontecia que depois de uma semana quem estava ligando para essa pessoa era eu, porque eu tinha descoberto a identidade dela e pronto, e mostrei para ela que os tempos eram outros. Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha um acerto e um erro ao mesmo tempo, né? Um acerto que, de fato, a violência contra os jornais e contra os jornalistas não era mais aquela violência física da ditadura. De fato, isso não era mais, né? Mas havia uma continuidade, que era uma continuidade que eu talvez não tivesse percebido naquele momento, porque essas pessoas tratavam, e isso tem importância para o nosso presente, né? Essas pessoas tratavam, elas faziam uma inversão daquele famoso aforismo do Clausewitz, né, da guerra ser uma continuação da política por outros meios. Para eles, a política era a continuação da guerra, né? E eles, então, mudaram a forma de atuar nesta guerra, que eles sempre imaginaram que eles estivessem combatendo, né? As armas passaram a ser diferentes. E eles sempre viram jornalistas, a imprensa, etc., não como observadores, né, isentos ou guardiões dos fatos, mas como parte, né, desta guerra, né? E, portanto, como alvos legítimos, né? Quando você torna a imprensa, de alguma forma, uma voz ou um beligerante, né? Ou seja, como um participante dessa guerra, é uma força beligerante, você torna tudo muito indistinto, são todos iguais. Como são todos iguais, a gente não deixa de fazer, a gente deixa de ter essa função de dizer, de poder dizer aquilo que é fato, aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, né? Daí a importância hoje das agências de checagem, né? O Estadão Verifica, por exemplo, né? Do Comprova, né? Para que a liberdade de imprensa seja defendida, né? Esse é o aspecto hoje atual. Mas eu passei por 3 períodos, basicamente, né, do que seria as ameaças à imprensa, né? Eu venho de uma geração que é da geração da redemocratização. E nessa geração ela já não conhecia mais as ameaças físicas da prisão, da tortura, da morte, como outros colegas de uma geração anterior conheceram,
né, jornalistas. A gente passou a conhecer as ameaças dos processos, das ações judiciais, que eram, vamos dizer assim, uma forma civilizada, né, pelo menos muito mais civilizada do que aquela anterior, né, de ameaçar jornalistas. Eu me lembro que em 1994 eu devo ter respondido pelo menos uns 20 processos, todos eles basicamente de policiais. Policiais que antes ameaçavam jornalistas com prisão, tortura, etc., passaram a ameaçar jornalistas com processos, né? Fui defendido, né? Reencontrei aqui, né? Quem participou de audiência comigo nessa época, né? Perdia-se muito tempo nessas audiências, né? Para dizer que você simplesmente havia feito o seu trabalho, né, de verificação da informação, cumprido, vamos dizer assim, apenas e tão somente o ânimo de narrar, né, tentar fazer a extensão da verdade, né, porque ameaçava-se o exercício da profissão, não só na esfera civil, mas também na esfera criminal, né. Posteriormente, um segundo ponto, um segundo momento, né, das ameaças à liberdade de informação foi quando o fenômeno do crime organizado, né, se estabeleceu dentro do país. Isso é facilmente verificável pelo uso do conceito de organização criminosa dentro dos jornais. Em 2017, eu fiz uma pesquisa com base nos arquivos do Jornal Estado de São Paulo, onde era possível verificar que, a partir de 2001, no ano de 2001, o jornal havia usado o conceito de organização criminosa 124 vezes, sendo que 84 dessas vezes esse conceito havia sido utilizado em reportagens da área de cidades. Naturalmente, a gente pensa aqui nisso como um fenômeno do primeiro comando da capital e outras organizações criminosas. Em 2017, isso havia mudado completamente, radicalmente, né? A editoria de política era quem mais publicava o conceito de organização criminosa, usava esse conceito 712 vezes. 712 vezes. Ou seja, e a editoria de cidades continuava naquela mesma toada de 73 vezes, ou seja, quase que a mesma coisa do começo dos anos 2000. Isso mostra o desafio, ou seja, quando você pensa em uma criminalidade organizada, evidentemente você está pensando em pessoas que têm mais recursos e, portanto, têm organização, inclusive para ameaçar jornalistas, né? Em 2006, o PCC sequestra um repórter da Globo aqui em São Paulo para obrigar a emissora a exibir um comunicado dele, né, da facção criminosa, de uma forma que a gente imaginaria nos anos 70, que provavelmente aconteceria somente na Itália, das Brigadas Vermelhas, né, com Aldo Moro, né, o sequestro do Aldo Moro, etc. Né. Essa ameaça vinda das organizações criminosas, né, ela deixa de ter a importância, ou seja, ela deixa de ser o principal fator de ameaça à liberdade dos jornalistas, né, pelo menos daqueles que exerciam, vamos dizer assim, estavam na linha de frente do jornalismo, e passa, a partir do final do final desta década, né, que nós estamos, né, a voltar a ser exercida, né, por aqueles que se viam, né, que foram os guerreiros daquela guerra lá atrás, né, a guerra da política, né, a turma da repressão, né, porque há uma continuidade, uma permanência, né, um parentesco, não só de pessoas, mas também de pensamento, né, de linha de pensamento, que transforma a política, né, o que antes deveria ser um lugar de produção de consenso, né, para estabelecer, vamos dizer assim, o bem comum da República, né, buscar o bem comum da República, transforma isso em uma guerra, né? E é justamente essa nova guerra, que é a guerra cultural, que é a guerra feita pelos guerreiros ideológicos, que hoje que cria uma terceira fase, né, que eu vivi, né, da ameaça ao trabalho dos jornalistas.
essa guerra é feita também pelas mentiras, pelas notícias falsas, e aí a importância das armas que o jornalismo tentou criar, né, e entre elas estão as agências de verificação de fatos, né, como forma de preservar a liberdade de imprensa, porque, entre outros ataques à liberdade de imprensa, está justamente você transformar o jornalismo em parte dessa guerra, né, e não mais em um observador, né, em alguém que pode ser o guardião dos fatos, né, o jornalista como guardião dos fatos. Ou seja, eu acho que essa perspectiva histórica, eu acho que é uma perspectiva importante para que a gente tenha, saiba com que tipo de processos e com que tipo de circunstâncias nós vivemos, né, compreender, né, antes de mais nada, uma forma de saber como lidar com essa realidade, né, e verificar essas permanências é algo que nos garante uma ação mais eficaz na defesa da liberdade de imprensa, que não é evidente, todos nós sabemos, como eu aprendi muito cedo, né, não é liberdade de delinquir, né, não existe a liberdade para se delinquir, né? É por isso que a gente sabe que a gente não deve provocar danos, né, às pessoas, né? A gente deve simplesmente informar. Eu acho que são essas as minhas a reflexão que eu queria trazer aqui para todos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Deixa eu começar lembrando que estamos abertos a perguntas endereçadas pela audiência. A organização aqui tem pessoas para coletá-las, mas eu queria começar aqui lembrando que o nosso foco é a liberdade de imprensa, a liberdade da atividade jornalística, né? Mas eu queria pegar um gancho aqui, começando por você, Thaís. Você agora há pouco usou uma figura da liberdade de criticar o Congresso versus a liberdade de jogar um avião sobre o Congresso, né? Eu queria começar até de um ponto que está na ordem do dia aqui, tá no noticiário, e acho que é de interesse bem geral. Quer dizer, hoje nada mais é privado, né? Tudo está sendo filmado por alguém, viraliza e vai às redes. Como que essa liberdade de manifestação, usando a sua figura, como é que o direito vê, né, uma pessoa, né, estando num local público, num momento de lazer, num hotel na Bahia, ou assistindo um jogo da Copa do Mundo, né, e alguém faz um xingamento, né, uma calúnia, uma difamação, uma injúria, e aquilo não é privado, se torna público em instantes. Isso é liberdade de manifestação? Como é que o direito vê isso? As perguntas de $1 milhão, né, o Ganduro? Depende do que você... Se isso daí for parar, eu acho... Não vamos falar de redes sociais, né? Porque eu acho que as redes sociais, elas estão fora desse conceito, dessa parte. Agora, se forem tratadas como notícias, e se houver interesse público nesse tipo de informação, eu acho que elas devem ter o livre fluxo delas, sim. A circunstância que nós vivemos dessas informações viralizarem, serem passadas, todo mundo tem um relógio, todo mundo tem uma máquina de celular que filma, que fotografa, e se isso chegar... Todo mundo tem uma emissora de TV na mão, né? Mas se isso daí chegar... Então, não estou falando não em relação a colocar nas redes sociais com mais 10 xingamentos ou outras coisas, mas você coloca, se isso for de interesse público e for noticiado, né, por algum veículo, eu acho que... Mas isso faz o autor da ação responder juridicamente? O autor da ação calúnia, que... O fato de ser viralizado ganha um peso judicial? Ganha porque o veículo que noticiou, ele colaborou com essa difusão dessa informação, né? O que antes poderia ter ficado ali em 2 e-mails, algumas pessoas privadas, mas se foi para o veículo é que deu a difusão. Se ele pode ser, eu acho que ele não pode ser responsabilizado,
por isso. Ele não deveria ser responsabilizado por isso, mas que é permitida a divulgação, é Perfeito. própria do jornalismo que faça essa divulgação, Perfeito. se houver interesse público, é claro. Perfeito. Eu queria passar para a Patrícia, explorando essa questão, então, Patrícia, da defesa e da ameaça, né? Eu queria que você relatasse para a gente, né, e você que viveu isso, o que é fazer uma reportagem tendo uma ameaça sobre você como profissional? Quer dizer, como é que isso afeta, e até que você dissesse em tese para os alunos que estão aqui da SPM, do curso de jornalismo, de outras áreas, como é que isso afeta o método jornalístico? Como é que isso afeta a tua conduta profissional? Como é que você lida com isso e tem lidado com isso, né? Só lembrando uma coisa que você está falando desses... Durante meses, tinha uma vizinha minha, prédio do lado, que toda vez que eu estava passando indo para a portaria, ela abria a janela e gritava. E chegou no momento que os porteiros ligavam e falavam assim, Dona Patrícia, a louca está abrindo a janela. Não desce. Não desce. Como lidar com isso? Sei lá, um pouco do que eu estava falando, assim, que a gente não aprendeu... Isso não fazia parte do currículo de jornalismo, né? A gente aprendeu só que a gente vai sempre tentar ser justo, correto e checar as informações. Não que a gente precisa se preparar para virar alvo de notícia falsa. Eu não sou uma jornalista de política, isso não é minha praia. Eu sempre cobri internacional, cobri a guerra, era uma coisa muito diferente. E eu nunca senti o que eu senti quando você se torna um alvo, né? Assim, eu não sou uma pessoa pública, sou uma jornalista de jornal. Então, de repente, essa exposição que fazem é uma coisa que, de fato, te faz pensar, eu quero ficar debaixo da cama em posição fetal e nunca mais sair de casa. Porque você vê, sei lá, o presidente da República falando uma mentira, isso sendo reverberado na Câmara dos Vereadores, não sei aonde. Então, assim, eu acho que o impulso é esse, o objetivo é esse, né? Aliás, são dois objetivos. Uma é mudar o assunto, né? Sempre precisa ir de um factoide para desviar de um assunto. E o outro é esse efeito, a gente viu isso com a Vera Magalhães, com a Miriam Leitão, com várias jornalistas, normalmente mulheres, em cidades minúsculas, porque é isso, uma vez que o presidente faz isso, todo mundo se sente autorizado a fazer. E a ideia é isso, todo mundo, você vai escrever uma matéria, você pensar, nossa, eu quero enfrentar isso, eu quero realmente começar a receber milhares de mensagens falando em estupro, falando... Então, a gente tomou uma decisão que foi... Eu nunca tinha processado ninguém. Aliás, eu nunca tinha sido processado até o então candidato... acho que era candidato, Jair Bolsonaro, processar. Mas, assim, que foi isso, que é processar essas pessoas públicas que estão espalhando esse tipo de coisa. Mas, de novo, eu tenho assistência jurídica, é um privilégio que pouquíssimas pessoas têm. Agora, com Torna-Voz, isso deve ficar um pouco menos difícil. Mas, assim, o meu negócio, assim, eu não sei como lidar com isso, a não ser para de olhar a internet, para de abrir e-mail, não atende o telefone, porque isso vem de todos os lados. Agora, o que eu posso dizer, assim, em algum momento passa, e tudo que as pessoas querem com isso é que a gente pare de investigar. E o que a gente tem que fazer é não parar. Perfeito. Vira Lobato parou. Isso. Não conseguiu. Exato. Não conseguiu. E pegando esse gancho, e até porque temos muitos jovens aqui com a gente, Renato, eu queria te ouvir. Você dirige uma sucursal importante, né, da Editora Globo. A Editora Globo é o atual nome da empresa jornalística que publica o Globo, Valor Econômico, Expresso, Extra, no Rio de Janeiro. Como é que é isso no dia a dia, como líder de equipe, né? Como lidar com isso, com o processo de pauta, com os retornos dos repórteres, quer dizer, como é que é isso como você na posição de diretor de sucursal? Você fala pensando nesse cenário de intimidação, de medo, né? De medo, e estamos falando de medo, né? Sabe, eu acho que eu tenho uma sorte, que eu acho que assim, a equipe que trabalha ali comigo, os processos que tiveram primeiro, eles ainda foram relativamente pequenos e de gente não tão poderosa assim. Então, eu acho que eu tenho uma sorte de não ter ainda instalado o medo. Eu acho que isso é diferente do que a Patrícia estava falando, entendeu? Assim, eu tive a sorte de não ter nenhum repórter na equipe que sofreu o que a Patrícia sofreu, o que a Vera sofreu.
Aquele ataque, aquilo é uma coisa... Aquilo é assustador, mesmo para um profissional com muito tempo de carreira. Não é uma coisa simples você ver o presidente da República te atacando ao vivo e a cores. Então voltando para a equipe, eu acho que não teve isso. O que eu acho que é importante, o que a gente tem feito? Tenho a sorte também de ter uma equipe nova. Eu acho que tem muito repórter novo, que está começando. Então eu acho que tem ali também uma facilidade de entender um pouco melhor como é que funciona, por exemplo, redes, mais do que eu e o Godoy, sem querer puxar ele para a turma de velhos, já fazendo. Mas eu acho que isso também é um elemento que, na verdade, eu acho que aí tem uma troca. Eu acho que vai um pouco da minha experiência de muitos anos de redação para fazer aquilo que eu estava te falando inicialmente, que é pensar e exigir desse repórter, quando apresenta uma pauta, uma coisa cada vez mais sólida e mais precisa, que no princípio o repórter vai ver mim e fala assim, putz, esse cara é muito chato, nada passa. O que eu tento sempre mostrar é o seguinte, o nada passa, que é a melhor forma que eu tenho para te defender lá na frente. É a melhor proteção que eu, na minha posição enquanto editor, posso fazer. Eu não sou o advogado. O advogado é aquela coisa assim, que eu quero pensar assim, eu não quero que o jurídico chegue, não porque eu não gosto dele, porque... Aí a coisa escalou, aí fugiu da nossa mão. Acho que a primeira coisa é fazer isso. E a outra é tentar entender. Os repórteres trazem uma coisa para a gente que é o conhecer esse métier, entendeu? Muito mais do que a gente. Assim, eu tive repórter que ficou acompanhando bolsonaristas nos últimos 4 anos, o tempo inteiro. Ele tem que conversar com eles, apurar com eles, e sobreviveu. Ele passou. Isso eu vou esperar mais alguns anos para ver se ele vai reclamar, mas foi. Então, acho que tem um pouco disso, de troca, acho que assim, da experiência de conhecer um pouco mais um universo que a gente não conhece. E, às vezes, eu confesso também que eu faço uma coisa... Aí eu misturo um pouco de pessoal para profissional. Eu tenho uma filha de 15 anos, então eu uso ela mesmo como consultora. Assim, o que está rolando agora? É TikTok que você usa mais, ou é Twitter e tudo? Eu acho isso importante, ter essa mescla dentro de redação, entendeu? Ter o cabelo branco novo e me conta como é que funciona. Isso ajuda. Acho que ajuda até a pensar em pautas. É importante a gente falar desse tipo de abordagem, até porque, né, para os jovens e alunos que estão aqui, né, a gente tem aqui 2 carreiras, 2 tipos de carreira, né? O Renato alçou uma posição de dirigente, hoje dirige uma sucursal, e Patrícia e Marcelo fizeram a chamada carreira em Y, quer dizer, são profissionais sêniores, mas que optaram por permanecer na reportagem, né? Falei sênior, hein? Sênior, hein? E Marcelo, eu queria passar para você a palavra, e até pensando nos jovens que estão aqui com a gente, né? Como é que é isso, então, um repórter sênior, né, com a vivência que você tem, como é que aconteceu isso ao longo da tua carreira? Essa intimidação, como é que você aprendeu a lidar com ela? E como é que é isso hoje ao fazer uma reportagem? Olha, Gandura, eu acho que no começo, como eu disse aqui, primeiro caso, você não dorme, né, à noite pensando o que eu estava fazendo nesse dia, com quem que eu falei, o que eu tenho como prova, etc. Com o passar do tempo, né, até pela quantidade de processos que eu fui... Já teve uma louca do primeiro andar, como a Patrícia teve? Já, eu tinha um louco não era do primeiro, era do segundo andar. Mas para mim foi muito simples resolver o problema com o sujeito. Processei ele, né? Você vai à justiça e processa a pessoa, né? E aí é engraçado como isso tem um efeito pedagógico, tá? A pessoa para. É incrível isso. Ela fica civilizada. Eu acredito muito nesse caráter, vamos dizer assim, da lei, né? A lei só cai em descrédito se ela não é usada, né? Quando ela é usada corretamente, você restabelece a ordem, né? E é importante que as pessoas saibam que essa ordem existe, e para todos, ou seja, ela não tem direito de delinquir, como eu falei aqui. Não existe isso, né? E a gente resolve dessa forma, né? De que forma? Contratando advogado, né? Indo para o tribunal, né? É assim.
É assim que se resolve, né? É maravilhoso, maravilhoso. A pessoa nunca mais gritou da janela, né? Nunca mais. Nossa, é engraçado como é possível ensinar civilidade para as pessoas e bons modos, né? Porque os bons modos, eles não são. O Celso Laffer uma vez comenta comigo que uma vez o Fidel Castro disse para ele que os bons modos não eram uma conquista burguesa, mas uma conquista da civilização, né? E de fato, né, eu tenho que concordar, pelo menos nisso a gente pode concordar com o Fidel, né? É uma conquista da civilização, né? E é interessante quando você traz essas pessoas para um campo, né, onde ela tem que aprender a se comportar, né, direito, né? Eu sempre depois, é lógico, jovem, profissional, repórter, etc., você se sente receio, medo, preocupação, tudo mais. Depois você aprende, né? Você aprende que isso não é um bicho-papão, nem mesmo ameaça, nada disso. Você acaba não... Desculpa, mas você acaba não dando mais importância para isso, né? Você acaba ficando calejado. E você sabe que isso faz parte do jogo. As pessoas vão tentar de alguma forma te intimidar, vão tentar de alguma forma limitar o seu trabalho, e que as pessoas, né, pessoas distintas, atores distintos, usam meios distintos, né? Às vezes o crime organizado pode usar tiros de uma redação, né, como fizeram em Campinas uma vez, né, com o Correio do Povo, se não me engano, Rondônia, né? Então, outras vezes vai ser por meio de ações judiciais, como eu disse, né? A polícia tinha descoberto isso há muito tempo, né? E agora a gente vê por meio do assédio na internet, etc., como uma forma de deixar você intranquilo. Mas eu acho que, sabe, acho que com o tempo você percebe que isso não te afeta mais e que deixa o cara gastar o tempo dele fazendo isso e eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Perfeito. Thaís, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desse começo do Torna a Voz. Como é que tem sido as ações? Tem sido bem, já tem alguma conclusão? Tem ganho de causa? Quais são as dificuldades? O que é defender a gente, jornalista, Thaís? Bom, isso daí eu posso dizer não só por causa do Torna-Voz, né? Por causa dos outros 35 anos defendendo jornalista. É muito difícil defender jornalista. Jornalista não gosta de comparecer à audiência, jornalista acha que sempre fez tudo certo, se você quer mexer uma coisinha do que ele escreve, isso aqui, acha que está errado, é muito difícil. Eu digo que é uma das profissões que concorre com os advogados no sentido da vaidade, né? Quem é mais vaidoso, advogado ou jornalista, é difícil, ali a coisa é complicada. Mas do Torna-Voz, você sabe que o processo judicial no Brasil é extremamente lento, então é difícil a gente, com tão pouco tempo de vida, já ter alguma solução, mas nós já tivemos, felizmente, pelo menos em 2 casos, é isso? Um caso que é o caso criminal que nós tivemos, e então a gente conseguiu, com a defesa, com a incidência do trabalho de advogado, a gente conseguiu acabar ali um processo criminal que estava tendo contra um jornalista. Inclusive com um advogado criminal que foi contratado pelo Torna-Voz, estava aqui até há pouco, acho que não está mais, mas estava aqui há pouco, que é o Caio. Mas é isso. A gente já conseguimos ter alguma solução, mas a maior parte dos casos vão demorar, sempre demora, né? Demora bastante. Patrícia, quanto tempo demorou os seus casos? 2 anos? A primeira decisão? 2 anos. Mas então, primeira decisão, né? Depois tem segunda, tem outras decisões, demora. Isso. Thaís, ainda contigo, você está com a palavra, o Simval, da Revista Imprensa, o Simval está aqui. Simval, vou ler, vai bem claro aqui, se você precisar, me complementa. O Simval me manda, acho que é com você isso, certamente, o desafio de descriminalizar.
a calúnia, a injúria, indenizações, exigiria que tipo de ação até chegar a uma homologação final? É um processo possível e quem deveria propor a descriminalização? É um trabalho para o Congresso. Eu acho que é, sobretudo, um trabalho que tem que ser feito pelo Congresso. Poderia partir do Ministério da Justiça, né? Nessa nova configuração dele, poderia partir do Ministério da Justiça, mas é um trabalho junto aos parlamentares, para que saia. Isso já existe um projeto em andamento para descriminalizar. Agora, é uma coisa que nem os advogados criminalistas concordam, sabem se concordam ou não, entendeu? Mas deveria ser. Só alguns países possuem leis que criminalizam, né? Os países assim chamados mais desenvolvidos não têm mais crimes contra a honra. Esses foram tirados, levados para a área civil. Os assuntos são resolvidos na responsabilidade civil. Temos várias perguntas da audiência. Eu pediria para a pessoa se identificar, e levantar, se identificar e ser breve para a gente fazer a rodada aqui. Por favor, senhor. Então, super breve, Fábio Mortara, Two Sides e PNBE. Quer dizer, o nível de beligerância cresceu brutalmente, enfim, fizemos aquele evento, inclusive, na PUC, né, Thaís, sobre democracia e direito. Qual é quer dizer, no Congresso deve ter inúmeros projetos que ameaçam a liberdade de imprensa. Ricardo, não sei bem quem é que poderia responder. Como é que está andando isso e como é que a gente pode se defender e se proteger? Acho que é você, né, Thaís? Uma visão mais sistêmica aí ou alguém que você designe. Existem, de fato, muitos projetos. Os políticos, acho que alguém levantou aqui, eu acho que foi o Chico, ele levantou aqui, quando ele falou que a Abrage possui um levantamento, né, que é o contra o X-CRTL, X da Abrage. E você fazendo uma pesquisa, olhando ali, você percebe que os políticos e os partidos políticos são os que mais entram com processo contra jornalistas, né? E são completados, vamos dizer, partidos políticos por homens públicos, pessoas públicas, não exatamente homens, mas pessoas públicas que movem, funcionários públicos que movem processos contra jornalistas, policiais, autoridades, é isso que eu tinha me referido. Então, os políticos, eles têm, cada vez que eles sofrem uma matéria, que eles são noticiados, eles querem fazer um projeto de lei contra o jornalismo. Então, são peças, aqueles projetos todos de fake news que a gente tinha, e que agora já estão mais esquecidos, eram horríveis, né? Porque tratavam de criminalizar a matéria incompleta. Imagina só, o que é matéria completa? O que é matéria completa? Tem matéria completa? O jornal, ele tem a liberdade, o veículo tem a liberdade de escolher o ponto de vista do assunto que ele quer tratar. Não precisa tratar de todos os pontos de vista, né? Então, o Congresso é o que tem mais projetos contra o jornalismo, mas eles também não conseguem, eu acho que pela força de equilíbrio, dos equilíbrios, pesos, contrapesos, não conseguem fazer valer virar lei, virar norma, graças a Deus. Mas são muitos. Obrigado, Thaís. Tem duas inscrições aqui, o colega aqui e a colega ali. Olá, eu sou Quintino, do Diário do Rio, jornal local no Rio de Janeiro. Primeiro, parabenizar, a Patrícia tem uma história linda, mas triste, né, o que aconteceu. Primeiro, falar que não é só na política, né, que acontece esses ataques à liberdade de imprensa. Acontece muito com jornalista, mulher gamer, são famosos os casos de ameaça de estupro, ameaça de vida. E em outros casos que geram paixões, são clássicos. Também não é recente, não é um caso só da direita, só vê a Mira Leitão, que era xingada na época que era o governo de esquerda, ela era fascista. Quando virou direita, ela virou petralha e agora voltar a ser fascista de novo, provavelmente. Eu
tá com o jornal há 15 anos, por acaso eu nunca fui processado, com sorte. Eu acho que por ser maluco eu xingo quem diz que vai me processar, então eles acham melhor não envolver comigo, mas já fui ameaçado por miliciano, etc. Estou vivo por acaso. Mas um caso que me tem me dado muito medo é hoje, por exemplo, não poder criticar, e eu acho que tudo é ameaça de crítica, não acho que houve, claro, fraude nas eleições, mas é claro que a urna não é 100% confiável, que nem o travesseiro é 100% confiável. Você hoje não pode criticar o Alexandre de Moraes, porque parece que eu fico com medo de ser processado. No Rio, que tem um dos tribunais mais corruptos, eu tenho medo de criticar o TJ, né? Você fica com medo de criticar o juiz, porque se você for processado por um juiz, é claro que você vai perder o processo na segunda instância. Rubens Valente é um bom exemplo. Eu tenho horror, MP, então é um medo que eu tenho, e talvez é um caso que eu mais temo é a crítica ao Poder Judiciário, onde está uma corrupção muito forte. E como fazer isso, se o Judiciário é quem decide no final de tudo? Renato, quer comentar? Você que tem uma vivência na ponte aérea forte também. Essa pergunta é difícil. Essa é bem difícil de... Eu não sei, assim, eu vou voltar primeiro num outro ponto. Acho que tem... Pegar uma coisa que a Thaís colocou muito na apresentação dela e depois. Acho que um dos grandes dilemas, um dos grandes desafios que a gente tem, agora olhando até o tema, para onde vamos, assim, o desafio dentro da democracia é você conseguir traçar essa linha fina entre o que é uma crítica que está dentro do conceito de liberdade de expressão e o que é... e, para o outro lado, sei lá, acho que o exemplo que a Thaís deu é o mais brilhante do mais exagerado. Eu posso criticar o Congresso, eu não posso jogar um avião no Congresso. Acho que Pois é, aí que está. Agora, sim, até onde vai isso aqui? Então, por exemplo, com relação ao judiciário, criticar o judiciário. Mas tem uma denúncia de corrupção e a gente tem, mas a gente não consegue falar, porque sabe que vai ser processado e vai perder. Eu não sei. Tem a arma, o batom, a cueca, a gente não consegue. Assim, eu não sei, eu não tenho... Assim, eu não tenho... Não, eu entendi. Eu tô falando assim, eu não tenho uma experiência pessoal nessa situação. Sei lá, eu lembro de diversas matérias onde você criticou os juízes ou o Ministério Público e elas foram publicadas. Sei lá, eu realmente, assim, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não lembro especificamente, pelo menos na minha vivência, nenhum caso desse onde, assim, nossa, eu tenho isso e não vou fazer. A não ser isso que a Patrícia falou, eu lembro do caso do Rubens. É o que me vem à mente. Eu não sei... Eu acho que eu dei sorte, já fiz várias matérias, inclusive omissão do PGR, omissão do PGR, mas eu não sei como é essa coisa local, né? E no Rio, eu sei que é mais complexo, acho que o Marcelo quer falar. No Paraná. Então, eles sofreram lawfare, foram vencedores desse prêmio em 2017. Bem lembrado. Bem de lembrado. assédio judicial. Né? Era divulgação, não era crítica, era informação sobre, enfim, vencimentos imorais. Incrível porque é um caso de instrumentalização do judiciário pelos próprios integrantes do judiciário. É isso que é horrível. Tem mais uma inscrita, por favor. Você se identifica, colega? Oi, meu nome é Gabriela Nassif, eu sou do primeiro semestre de jornalismo aqui da SPM. Minha pergunta é para o Renato. Renato, você falou sobre o cuidado da gente apurar milimetricamente antes de publicar uma notícia. Mas em relação aos ataques que a gente vê aos jornalistas, eu tenho a impressão que tem menos a ver com o conteúdo e por trás desses ataques a gente vê mais uma tentativa de descredibilizar o jornalista e de promover um ataque em massa a ele, principalmente por meio da internet. Eu acho que a Patrícia pode falar muito bem sobre isso. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu acho o seguinte, eu acho que quando eu estava falando da apuração milimétrica, como você usou a palavra, acho que assim, essa
Esse é o mecanismo que o repórter tem, que a redação tem para se proteger. O ponto que você está levantando, eu acho que é um outro grande desafio que a gente tem pela frente, que acho que a gente viveu nos últimos anos uma coisa que a gente não tinha visto na redemocratização, que foi... Vou misturar algumas coisas aqui, alguns pedaços que foram ditos. A gente saiu, pelo menos assim, tiraram a gente da posição de observador e a gente virou um outro partido para ser derrotado. E a gente deixou, e esse outro partido deixou de ser partido e a gente virou uma guerra. Assim, a gente chegou numa situação onde você tem assim, se você não pensa como eu, você é meu inimigo. Não é que você tem uma ideia diferente, você virou meu inimigo. E aí você passa a ter um raciocínio muito bélico, muito de guerra. Eu tenho que destruir meu inimigo. Acho que assim, esse é o período que a gente viveu e isso acabou ganhando muito corpo porque você tem ainda no Poder Executivo Federal uma pessoa que fez isso o tempo inteiro. Ela puxava isso. E como a Patrícia falou, imagina, se o presidente da República fala isso... Você acabou de... Isso é um rastilho de pólvora para milhares de pessoas fazerem a mesma coisa em diversos cantos. O que eu acho? Qual que é o desafio e sei lá, uma leve esperança nisso? Eu acho que a gente está diante de um novo governo que a gente pode estabelecer voltar a ter uma relação civilizada entre poder e imprensa. Acho que a partir do momento que a gente conseguir fazer isso, você tira esse ator que incentivava. Eu acho que isso pode reduzir um pouco. Vai resolver todo o problema? Acho que não. Vai ser um processo. Acho que a gente tem um processo longo e eu acho que a gente tem que entender que essa posição mais extremada, que nunca foi uma característica vista no Brasil, ela veio para ficar. É a vizinha, é o vizinho. Eu brinco muito, acho que a eleição de 18 foi uma eleição que te mostrou que ela te apresentou o seu vizinho. Literalmente, ela te apresentou o seu vizinho, ela apresentou aquele tio que ia no churrasco, fazer aquela piada idiota, a piada do pavê e tudo. Você descobriu que tem vários tios do pavê espalhados pelo Brasil, e ele tem algumas ideias que são... Você olha e fala assim, caramba, você pensa isso mesmo? E essas pessoas perderam a vergonha de ter essa ideia e perderam a vergonha de defender isso publicamente. Então, acho que a gente está... De novo, eu não estou te respondendo, acho que eu não estou conseguindo te dar uma resposta muito precisa, porque eu acho que essa precisão não existe. Isso é o cenário que a gente está vislumbrando. Eu acho que tem alguns elementos que podem ajudar a reduzir um pouco essa pressão, é o caso que eu falei do novo governo, mas essa realidade está posta. Eu acho que a gente vai ter um trabalho enorme para voltar à posição de observador e voltar a conquistar a credibilidade da população, que mesmo que ela não precisa gostar de mim, ela não precisa gostar da matéria que eu fiz. Ela tem que acreditar que o que eu estou levando é verdade, ainda que essa verdade seja incômoda para ela. Acho que o trabalho que a gente tem que fazer agora é esse, entendeu? Eu queria, antes de... Obrigado de novo, Renato. Obrigado, Gabriela, por representar os alunos do jornalismo da SPM aqui. Tem mais uma pergunta? Vamos fechar, então, com essas duas? Vamos fechar com essas duas e vamos partir para a parte final. Obrigado. Por favor. Obrigado. A iniciativa da EDJ, agradecer ao presidente Marcelo. É muito importante esse espaço. Tentar resumir rapidamente, no caso aí para a Thaís, a pergunta, lógico que os outros também podem colocar, mas aí é diante dessa experiência que nós estamos vivendo no dia a dia das redações. Eu sou Flávio Peixoto, sou de Alagoas, de Maceió, sou diretor da Geográfica, uma cooperativa de jornalistas e gráficos lá do nosso estado. Nós temos o site de notícias, Tribuna Hoje, e um jornal diário impresso lá em Alagoas. E, recentemente, uma repórter nossa, 15 dias atrás, eu tive que acompanhar ela junto com um advogado na delegacia, porque ela estava sofrendo, não chegava a ser uma ameaça, mas aí o que aconteceu? Ela fez uma matéria relatando aquelas manifestações na porta dos quartéis e tal, no caso lá de Maceió, e relatando também posições de alguns parlamentares sobre o fato. E aí ela teve a imagem dela exposta em grupos de redes sociais, por pessoas ligadas justamente a esses manifestantes, e diante disso ela se sentiu ameaçada
no dia do cotidiano dela, diante de colocar fotos de redes sociais dela com a família, dizer nome e outras informações sobre a vida dela, e aí nós tivemos que partir para uma ação, justamente de fazer um BO e tal, e acionar o jurídico. Lógico que houve uma dificuldade, aí é onde vem a questão, de colocar para a delegada, para o delegado, a necessidade daquela atitude nossa em fazer registrar o BO e o porquê que ela estava se sentindo ameaçada diante da exposição da imagem dela. Ela não chegou a ter a haver uma ameaça direta, um fato concreto de ameaça, mas teve a imagem exposta em redes sociais, justamente por causa de uma matéria que ela foi autora, simplesmente, relatou um fato, e aí surgiu a ameaça. Para se ter ideia do nível, até que ponto a gente está chegando desse clima de ódio, de disputa que está acontecendo. Então, é isso, mas na área jurídica, uma visão em relação a um fato desse tipo, que eu gostaria de ouvir a opinião. Obrigado. Quer comentar, Thaís? As redes sociais, elas têm servido para isso, né? Elas têm se prestado, infelizmente, elas têm se prestado a esse tipo de situação. A gente, no mundo inteiro, você discute a regulamentação, né, das redes sociais e tudo mais. A gente não teve, ninguém achou, eu não vi nenhuma, aqueles que conseguiram fazer alguma lei sobre isso, alguma norma sobre isso, a minha eu não acho que responde satisfatoriamente, né? São coisas que, inclusive, foram depois discutidas, refeitas, tal. Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão. Não tem como fugir disso, né? Você não tem, hoje em dia, você não tem como fugir disso, de ser exposto em redes sociais o que foi uma matéria que você fez, e críticas, e todo mundo comentando e gozando e tal. Não tem como fugir disso, a não ser, talvez, requerer para as redes sociais que removam ou não, ou discutir ou esquecer o assunto. Não tem como. É uma ameaça que realmente todos estão, todos os jornalistas estão sofrendo bastante. Temos uma última pergunta da audiência, depois a gente parte para o nosso fecho. Tá bom? Obrigado, por favor. Oi, bom dia a todos. Obrigada pelas explanações. Meu nome é Renata, eu sou repórter da Folha. E eu queria aproveitar para fechar. A Thaís colocou na fala dela que um dos principais desafios é a gente conseguir repactuar um conceito, um desafio, sobre vários temas que a gente tem tido hoje, né? Desinformação, discurso de ódio. E, por um lado, essa colocação de que os crimes contra a honra são usados para silenciamento, mas a gente vê muitas vezes sendo colocado hoje como uma forma de judiciário e Ministério Público agir contra a desinformação. E um debate que existe de, inclusive, criminalizar mais o discurso com novos tipos penais. E aqui a defesa de descriminalizar, enfim, isso é pelo lado civil. Mas qual que é o desafio? Como definir esse conceito do que, quer dizer, vai pelo legislativo, pelo judiciário? Porque muitas vezes a decisão o limite é o que está na lei, é o crime. Mas a gente vê muitas decisões judiciais que não definem bem qual é esse limite. Como que isso impacta a liberdade de imprensa, pensando onde estamos e para onde vamos? O lado da conceituação. Como que isso impacta a liberdade de imprensa? O limite entre liberdade de expressão e criminalização, né? Então, por isso que a ideia é justamente, a questão é justamente essa, que eu coloquei no discurso ali, e o que eu estava falando aqui depois, é justamente essa questão. Não há um consenso sobre o que vem a ser esses conceitos que não são nem conceitos, né? Então, você não tem um consenso mínimo sobre o que são. Eles são usados de maneira, inclusive, muito contraditória pelo próprio Poder Judiciário, né? Como a gente viu, como a gente vê sempre. Além do que o Judiciário é um reflexo da sociedade, com pessoas de diversos espectros, né, que compõem esse Poder Judiciário. Então, é essa a questão, esse que é o desafio. É você tentar promover, e não com base em leis, novas leis para isso, né? No caso da descriminalização da injúria, calúnia e difamação, você tem que tirar alguns dispositivos do Código Penal.
tirar lei, vamos dizer assim. Mas não é com novas leis, mas precisa ter uma discussão mínima, não sei se vai partir da academia, que tem produzido muito material sobre isso, né? Nem fake news a gente tem definição exata do que seja fake news, né? Discurso do ódio não tem, né? O discurso de ódio não se tem. Às vezes as pessoas acham que um discurso odioso significa um discurso do ódio. Não é exatamente isso, né? E o que pode ser odioso para você não é para o outro. Então esse é o desafio. O desafio é que a gente precisa discutir isso com a sociedade civil. Eu não sei quem vai ser o ator que vai levantar essa discussão, né? Eu acho que caberia muito bem para o Ministério da Justiça, como o Ministério da Justiça já fez em diversas consultas públicas para propostas de lei para outros assuntos em outros momentos. Eu acho que o Ministério da Justiça poderia fazer isso, né? Tratar de assuntos para estabelecer padrões mínimos do que a gente entende sobre isso. Obrigado, Thaís. O Marcelo Godoy quer comentar? Eu queria sugerir, então, Marcelo, como a gente vai ter um arremate final aqui, se você comentar e já fazer seu arremate final, se despedir. A Patrícia tem que sair, ela tem que ir embora, que ela tem uma reunião. Patrícia, então vamos passar a palavra para a Patrícia, para ela se despedir. Patrícia, seu comentário final, 1 minutinho, seu tchau. Eu queria agradecer e parabenizar a Thaís e o Torna Voz de novo. Que bom que vocês existem. E agradecer a NJ por promover essa discussão, super útil. E falar uma coisa, dessa resposta que você estava dando, a gente deu uma matéria hoje, de que o governo de transição está propondo que o Executivo proponha uma lei para a regulamentação da digital nos primeiros 100 dias de governo. Talvez isso entre, mas a gente sabe do PL das fake news que a coisa mais difícil do mundo, e que todo mundo está evitando, é definir fake news, porque é uma coisa meio... bom, era isso. Obrigada, gente. Obrigado, Patrícia. Vai lá para a sua reunião. Obrigado de novo. A foto. Não, então vamos fazer a foto e a gente se encerra. Mas não saiam daí. Não saiam daí. Só para que senão vai ficar desfalcado. Tá bom. Obrigado. Patrícia, tchau. Prazer te ver. Marcelo, por favor, você queria comentar a questão e aí você já faz o seu fecho também. Sim. Depois, Thaís e Renato. Era algo até para Thaís. Me parece que talvez o caminho mais razoável seja você discutir o dano moral, né? E aí eu acho que tem uma questão que, em algum momento, isso vai ter que ser enfrentado pelas empresas de tecnologia. O jornal é uma plataforma. Se eu sou dono de um jornal e eu convido alguém a escrever no jornal, eu sou responsável pelo conteúdo que é publicado ali solidariamente, né? Do ponto de vista do dano moral. Em algum momento, as redes sociais vão ter de pensar na responsabilidade, ou seja, de permitir que pessoas coloquem conteúdos, né, ali que causam dano às pessoas, a outros, né? Em algum momento, vamos dizer assim, esse ambiente de caos vai ter de passar por algum tipo de responsabilização, porque responsabilidade não é censura, não se trata disso. A pessoa que ela tenha direito de publicar, mas que ela responda por aquilo que ela publicou. Ponto. É só pelo dano moral. Então, assim, eu fico imaginando o dia que o Facebook vai ter de ser responsabilizado solidariamente pelo dano que alguém causou usando a plataforma, porque aquilo é um jornal moderno, né? Aquilo é assim como o jornal. Chegou lá, se alguém chegar no Estadão e falar que vai publicar um artigo chamando o Gandu de bandido, o Gandu legitimamente vai poder processar não só quem assinou, mas também a empresa, né? Eu acho que é essa a questão. O caminho é sempre a discussão do dano moral, não a questão, evidentemente, e não a questão criminal. Eu acho que é esse o caminho. Obrigado, Marcelo. A Thaís queria comentar e já se despedir, Thaís, também. Fechar o painel aqui para a gente encerrar. Essa discussão sobre a responsabilização das plataformas é uma discussão muito delicada. Muito delicada.
E já existe uma lei, né, que é o Marco Civil da Internet, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que dispõe textualmente e em prol da liberdade de expressão, é esse o texto do dispositivo legal, que as plataformas não são responsáveis por conteúdo publicado por terceiros. Então, já existe, isso daí, na verdade, deveria estar pacificado, né? Se não está, eu acredito que seja por uma falta de conhecimento e de bom senso no trato dessa questão, né? Mas, a rigor, já tem uma norma sobre isso. Inclusive, tem ações que questionam a constitucionalidade desse dispositivo. É um assunto extremamente sério, delicado. Eu acho que caberia mais três eventos desses para a gente falar sobre Com certeza. Renato, suas palavras finais, por favor. Desculpa, Thaís, você encerrou? Queria agradecer a todos. Daqui a pouco a gente faz isso direitinho. Antes de mais nada, queria agradecer o convite. Eu vou arrematar com a despedida defendendo isso que a gente acabou de fazer. Acho que a gente sai daqui, acho que assim, está muito claro por tudo que a gente falou que existe uma necessidade de ter uma discussão sobre um novo arcabouço jurídico ou uma reestruturação do arcabouço jurídico envolvendo uma série de coisas. Esse é um processo que é extremamente lento, complexo, até porque a gente tem que discutir isso no Congresso, onde, bem lembrou a Thaís, assim, é difícil você convencer deputado e senador a mexer num projeto onde vai afetar o interesse dele. O jogo é bem complicado. Agora, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, que está acessível, que a gente tem que trazer, é a discussão para a sociedade. E, em especial, num cenário como esse, onde a gente está cheio de aluno de jornalismo. Jornalista precisa prestar atenção na discussão sobre liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Não dá mais para ser a nossa geração que chegou na redação e assim, faço uma matéria, publiquei, ótimo, vamos tomar uma cerveja. Não. A gente tem que mudou o patamar, o jogo mudou, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então, eu acho ótimo ver pessoas do primeiro semestre aqui dispostas a estar discutindo numa quinta-feira ensolarada, com um jogo da Copa rolando há 20 minutos, mas discutindo isso. Então, assim, para deixar o último recado esse, vamos discutir, vamos participar mais para a gente ter domínio de todos esses conceitos e ajudar essa conversa a avançar. Obrigado. Obrigadíssimo, Renato. E eu queria lembrar que nós só estamos aqui hoje por conta de atores que agem, né, proativamente. Quer dizer, nós só estamos aqui hoje porque a NJ criou esse prêmio há mais de 10 anos, né? E neste ano a SPM acolheu essa reunião. Está aqui a Beth Antonioli, nossa coordenadora do curso de jornalismo, nossa aluna representou ali, né, Beth, o curso. Dalton Pastore, nosso presidente, estava aqui até agora há pouco. Beth, parabéns aí por coordenar essa turma toda. Eu que tenho o privilégio de estar com você no dia a dia do curso de jornalismo. Nós só estamos aqui porque a Thaís e as 4 sócias do Torna Voz criaram, foram homenageadas. E nós só estamos aqui porque nós estamos agindo, né? Nós estamos, enfim, atuando. E obrigado, Renato, pelo reencontro. Obrigado, Marcelo, pelo reencontro também. Eu só queria também fazer uma nota pessoal, a importância que a educação vai ter, né? Nesse período, nesse processo todo. Essa universalização da informação, não tem dúvida que ela é muito mais positiva do que negativa, né? Eu falo que é um privilégio fazer parte de uma geração que subiu um andar acima e consultou uma pasta de xerox com entrevistas antigas antes de fazer uma entrevista. E hoje eu tenho um Google na mão que eu posso pesquisar o que eu quiser, tal. Mas o uso dessa ferramenta vai precisar de muita educação, civilização, para a gente evitar a barbárie desse populismo digital, né, que a gente ouve. Porque, assim, boato e rumor sempre existiu, mas hoje a ferramenta leva a uma escala incontrolável. E acho que o direito vai ter que se atualizar ainda mais sobre isso, as redações, os nossos métodos, né? Mas com isso, agradecer demais, então, a NJ pelo convite, a SPM por ter acolhido esse evento.
e todos os outros atores aqui, você injusto em nomear as parcerias, né? O Marcelo Reck está aqui, presidente da NJ, e de novo cumprimentar o motivo central dessa reunião, que é a premiação, Thaís, a você e a equipe do Torna Voz, que vocês continuem, não percam a coragem também em nos defender, em defender nossos colegas freelancers soltos pelo Brasil afora aí, que isso vai ser fundamental para a liberdade de imprensa e o livre exercício do jornalismo, que é o motivo maior da gente estar aqui hoje. Então, parabéns, obrigado, sobretudo obrigado. E, com isso, devolvo a palavra aqui ao Marcelo Reck para suas... Encerramos, Marcelo? Ok, gente, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Obrigado.